Quem nunca saiu de uma reunião com aquela sensação de, nossa, isso aqui podia ter sido um e-mail, né? É uma frustração muito comum, essa de sentir que o tempo foi jogado fora em conversas que não levaram a lugar nenhum. E sabe por quê? O problema de verdade é que muitas vezes a gente não está numa reunião de fato. A gente está, na verdade, num bate-papo disfarçado de reunião. E é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Qual é a diferença e, o mais importante, como transformar um no outro. E a diferença crucial está bem aqui, ó, preto no branco. Uma reunião de verdade, ela tem o quê? Foco. Busca resultados, leva a decisões. Agora, um bate-papo? Bate-papo se perde, sabe? São conversas soltas, um tempo que vai embora e, no fim, a produtividade lá embaixo. A real é que, se não tiver um norte, uma direção bem clara, aquilo que a gente está chamando de reunião é só uma conversa mesmo. Então, para a gente sair desse ciclo, o nosso caminho vai ser este. Primeiro, vamos aprender a diferenciar de vez reunião de bate-papo. Depois, a gente vai entender a anatomia do fracasso, por que tanta reunião dá errado. Aí a gente entra na solução, o poder da pauta e um checklist essencial para nunca mais errar. E para fechar, com a gente finalmente sai do bate-papo e parte para a ação. Bora lá? Beleza, então. O primeiro passo é esse, reconhecer a diferença. Como é que a gente sabe se está entrando numa roubada, num bate-papo sem fim ou numa reunião que vai realmente resolver alguma coisa? A resposta, isso é interessante, não está no tema da conversa. A chave está na estrutura por trás dela. Certo, mas por que, afinal, tantos encontros dão essa sensação de tempo perdido? Vamos dar uma olhada de perto, vamos dissecar essa anatomia do fracasso. O que acontece é que tem alguns ingredientes que são essenciais, sabe? E quando eles faltam, aí é certeza, a reunião não vai passar de um simples bate-papo. E os ingredientes que faltam são basicamente estes 3. Primeiro, não ter objetivos claros. É simples, se o pessoal não sabe por que está sentado ali, qualquer conversa serve, né? Segundo, a falta de tempo organizado. Sem um limite, a discussão vai e não chega a lugar nenhum. E terceiro, talvez o mais crítico, não ter tópicos definidos. Isso aí é a receita perfeita para a conversa ficar andando em círculos sem sair do lugar. Mas a boa notícia é que tem uma ferramenta tão simples, quase boba, que consegue resolver esses 3 problemas de uma vez só. É uma solução que pega o caos e transforma em ordem, que pega a conversa e transforma em decisão. Chegou a hora da gente falar sobre o poder da pauta. Isso mesmo, a pauta é um conceito mas tão básico que a gente até esquece dele, né? Mas pensa assim, a pauta é a espinha dorsal da reunião. Sem ela, o encontro simplesmente não para em pé, fica sem estrutura, todo torto e desmorona, vira aquela conversa sem forma que a gente já conhece. Tá, mas o que faz uma pauta ser uma boa pauta? Pensa nela como um GPS para a conversa. Ela não é só uma listinha de assuntos, não. Ela garante que o tempo vai ser usado para resolver os problemas e não para ficar só olhando para eles, sabe? No fundo, a pauta é o que transforma uma boa intenção num caminho claro, num plano de ação de verdade. E para construir uma pauta que funciona de verdade, tem 3 passos. O primeiro, bem óbvio, definir os tópicos. O segundo já é mais estratégico. Qual é a prioridade de cada um? Mas olha, é o terceiro passo que é o pulo do gato. Para cada um dos tópicos, a gente tem que dizer qual é o resultado esperado. A diferença é sutil, mas gigante. Não é discutir o orçamento, é decidir a alocação do orçamento. Percebe? Isso muda completamente o jogo. Ok, com essa ideia da pauta na cabeça, vamos para um momento super prático. Pensa num checklist. 4 perguntas que a gente tem que se fazer antes de clicar em enviar naquele convite de reunião. Pensa nisso como um filtro, uma barreira para garantir que esse encontro é mesmo necessário e não vai ser só mais um ladrão de tempo na agenda de todo mundo. Pergunta número 1. Qual é o objetivo? E tem que ser específico. Se a resposta for algo vago, tipo alinhar a equipe para tudo, isso não é objetivo. Um bom objetivo é decidir o cronograma final do projeto X. É concreto. Se a gente não consegue colocar o objetivo nesses termos, olha, a chance dessa reunião não precisar acontecer é enorme. A segunda pergunta força uma virada de chave na nossa cabeça. O que exatamente precisa ser decidido ou definido nessa conversa? Isso tira o foco do discutir e joga toda a luz no resultado. A gente não está ali para ficar filosofando sobre o problema. A gente está ali para decidir o próximo passo. Ponto. Terceira pergunta.
Que informações precisam ser compartilhadas? E aqui tem uma pegadinha, viu? Essa informação precisa mesmo de todo mundo junto, ao mesmo tempo para ser dita? Porque se for só um aviso, um comunicado, um e-mail resolve, uma mensagem resolve. A reunião só faz sentido se a troca de ideias sobre essa informação for o que vai levar a gente para aquela decisão da pergunta anterior. E para fechar, a pergunta de ouro, que todo mundo devia se fazer sempre: quem realmente precisa estar nessa sala? Pensa que cada pessoa a mais ali é um custo que se multiplica. O tempo de todo mundo é caro. Então, chamar só quem é essencial para tomar a decisão, isso não é ser exclusivo, não. Isso é respeito. Respeito pelo tempo de todo mundo. É o segredo para ter um time ágil. Pronto, com uma pauta na mão e esse checklist na mente, a gente está armado para fazer a transição final. É sobre sair da cultura do bate-papo, aquela que só come o nosso tempo, e mergulhar de cabeça na cultura da ação, que é a que gera valor de verdade. É esse o grande objetivo no final das contas. Essa frase aqui, olha, ela resume perfeitamente a ideia toda. Uma reunião produtiva é a que gera decisão, encaminhamento ou ação, e não só conversa. A régua para medir o sucesso de uma reunião não é quanto tempo ela durou, mas o que ela gerou. A pergunta que tem que ficar é: a gente saiu daqui com uma decisão na mão, com uma tarefa para fazer, com um próximo passo definido? Se a resposta para isso for não, bom, então não foi reunião, foi bate-papo. Então, para a gente fechar, fica essa provocação. Se a gente aplicar essa estrutura, essa mentalidade, não só nas reuniões formais, mas em todas as nossas interações de trabalho, a pergunta que fica no ar é: quantas decisões que a gente acha que são complicadas, que estão lá no futuro, não poderiam, na verdade, ser tomadas hoje mesmo? Agora.